Bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Hoje temos muita coisa para falar. Temos um novo campeão, temos semifinais um pouco diferentes do que a gente planejou e do que a gente esperava, e temos também muita polêmica sobre arbitragem. Hoje eu tô aqui com o Rafa e com o Lucas. Se apresentem, meninos. Olá, eu sou o Rafael Alves, então agora chegou a hora da verdade, né? Sim. Futebol carioca se afunilou, chegou nas fases decisivas, então tem muita coisa pra falar, né, Lucas? Muita coisa pra rolar, muito futebol pra debater, mas antes de tudo, roda a vinheta. Vamos falar então de Flamengo. Vamos começar com o atual campeão agora na Taça Guanabara. Que tem se mostrado um time que vai dar trabalho esse ano. Com Já certeza. tem um time excelente, tem chegado novos reforços, tem jogado muito bem. O trabalho do Tite tem sido excepcional na frente do Flamengo, né? Sim, tem uma defesa bem sólida. É um time que não tomou gols. Só tomou um gol no campeonato inteiro. E foi com um Exatamente. time misto, né? Isso, A na mistura época de que o time sub-20. estava na época nos Estados com o Unidos, time titular. na acabou pré-temporada. sofrendo um gol, mas que não abalou as estruturas do Flamengo e que vem caminhando muito bem e vai ser um time que vai brigar pelas cabeças durante todos os campeonatos, na minha visão, pelo menos nessa temporada. Não, o Flamengo que jogou com o Madureira, 3-0 no placar. Madureira pouco fez durante o jogo. Infelizmente, né, que o Madureira também estava disputando ali uma semifinal de Taça Rio, acabou Sim. que ficou de fora ali. Mas o Flamengo fez um grande jogo. É, um destaque pro gol do Pedro, né? Que foi... Mais uma vez. Sim, Ele mais continua uma vez. fazendo gols e vai se mostrando que vai ser o titular do Flamengo. Tem a confiança do Tite, então acho que tem tudo para... Parece que o Flamengo já tem um time base pronto na cabeça do Montado Tite. na cabeça do Sim. Tite. Sim, E é um concordo time também. que tá rendendo bem. Tá muito, muito bem. É um time que joga bem. De La Cruz jogando muito bem no meio de campo com a Arrascaeta, tem se entendido muito bem. Então acho que tem tudo para ser um ano tranquilo, vitorioso para o Flamengo. Começou bem já com o título logo de cara. A gente fala, não é Taça Guanabara, não vale tanto. Mas Mas já é se um perde, ponto Não, e é importante. já um ponto fica... também pra torcida que cobra muito títulos do Flamengo, né? E Sim, com garante certeza. também a diferença nas semifinais. Na final tem a vantagem do A empate, vantagem do empate, que pode garantir mais um título para o Flamengo. sim, justamente também. Temos clássico, né? Flamengo Sim. e Fluminense, então O que clássico a é gente sempre tinha jogo difícil. projetado pra final, talvez, do campeonato, né? Depois a gente vai falar sobre o jogo do Fluminense e do Botafogo, mas vai ter Fla-Flu, que já vai ser no próximo sábado. Vai ser no sábado, próximo à jogo. noite, né? Mando Sim. do Fluminense no Maracanã. E como eu falei, o Flamengo quase não toma gols. Sim, E o Fluminense precisa vencer o Flamengo porque o Flamengo ficou melhor colocado. sim. Então a probabilidade é de o Flamengo avançar para uma final aí contra Vasco ou Nova Iguaçu. E um Fluminense também que não ganha clássicos, né? Tem esse empecilho aí que tá rolando. tá- 11 clássicos sem vencer. Tem um fantasma aí no travesseirinho do Diniz. O Flamengo também que ganha 2 reforços, né? Que é o Léo Ortiz e o Maicon. Acredito que sejam boas contratações. Acho que o Léo Ortiz é crucial pro time do Flamengo. Agora Crucial. Crucial. O Fabrício Bruno, agora também que se machucou, né? Ele vai... Provavelmente ele já vai estar em campo, né? No jogo contra o Fluminense. É o que o Flamengo tenta agora, é a sua regularização. Ele que tá chegando de viagem Mas pra chegar ao Rio de Janeiro, o fazer Léo os Ortiz exames. não vai poder jogar agora contra o Flamengo porque a janela já tá fechada, né? Janela não, o período de inscrição já tá Inscrição, fechado. São 48 horas. Antes ele pode ser inscrito ainda pra poder... A janela de inscrições do Campeonato Carioca já fechou e ele não vai poder entrar. Eu também acho que Então, não. vai ficar para depois, mas é um jogador que chega para garantir mais uma opção pro Tite. Como o Maicon, que não vem para ser titular, Sim. mas tem tudo para ser mais um ano tranquilo E pro a Flamengo. equipe do Flamengo Pra- também tranquilo que- não, para agregar. Sim, a equipe do Flamengo também que perdeu o Gerson, né? Ele tá fora pra São tratar 2 meses, né? de problemas de saúde. Ele tá 2 meses fora. E o Flamengo que eu acredito que chega nessa semifinal como favorito. O Flamengo chega, né? Como favorito. O Flamengo tem um ótimo ataque. Tem Pelo feito... futebol apresentado pelos dois É. times, eu acredito que sim. Tudo bem que o Diniz tem mostrado que em jogos decisivos ele pode ser que consiga melhorar e se impor e conseguir uma vitória como foi contra a LDU. Mas Mas- não entra na minha cabeça o time que ele colocou em campo contra o Botafogo. Mas aí foi aquela ressaquinha de pós-título. Eu acho que foi Mas- mais por conta disso. Mas eu acho também que a Ele puxou declaração... um misto, né? Um time misto pro Fluminense. Mas o que me chamou muito a atenção foi o Fábio. O Fábio não estar no time. Dando O Fábio oportunidade. que é muito importante para todos os resultados que o Fluminense teve. Então eu não entendi. Quando eu olhei a escalação, eu fiquei até bem assustada. Imaginava que ele fosse com um time misto, até por conta do desgaste do jogo na quinta-feira, que eles acabaram... A gente acabou ganhando a
a taça, mas foi como o Felipe Melo falou depois do jogo. Eles tinham um próximo desafio, eles não poderiam comemorar, né? Ele deu uma declaração em uma entrevista após o título, que eles tinham um próximo jogo que não podiam comemorar porque eles tinham todos os pensamentos e forças voltadas para esse clássico. E um clássico que não deu certo e um clássico também. Mas eu até entendo a proposta do Diniz, dar oportunidade para quem entrou bem, como o próprio Renato Augusto, Douglas Sim. Costa. O Lelê vem marcando, vem jogando bem Isso, no então Carioca. acho que Sim, foi uma jogou bem no oportunidade para Carioca. todos os jogadores. Alguns souberam aproveitar bem, outros nem tanto, como o Felipe Alves no lugar do Fábio. Mas eu acho que foi uma opção para dar um descanso para os jogadores que tinham acabado de ser campeões. Eu acho que foi uma opção, mas que custou caro para o Fluminense. Sim, muito Porque caro. o Fluminense estava na segunda colocação, com a derrota acabou caindo para quarto, e vai pegar o Flamengo, que é um adversário mais difícil do que o Nova Iguaçu, que seria a possível semifinal, e perdeu a vantagem do empate. Sim, Então, exatamente. acho que foi uma proposta arriscada e custou caro o tricolor. Vamos, então, mudar um pouquinho de assunto. Vamos direto para o jogo do Fluminense e do Botafogo, que foi marcado de algumas... da arbitragem um pouco Mais uma vez, falha. polêmica no campeonato. Mais uma Sempre vez, polêmicas. exatamente. Um possível pênalti que não foi marcado, na minha opinião, foi pênalti do Marcelo. Eu também acho que foi. Eu também Teve um acho. empurrão ali Sim, que teve um acabou... empurrão e ele estava no ar, né? O jogador estava no ar, então eu acredito que deveria ter sido marcado o pênalti. E um pênalti que foi mais ou menos Kennedy, que bateu espetacularmente bem e que deixou o Gatito Fernandes sem... Bateu de cavadinha, né? Aquele estilo Aquela dele. cavadinha linda, perfeita. Não, é a cara do John Kennedy fazer aqui. Cara Sim, dele. bem Quando abusado. Quando eu vi, eu falei assim, não é possível que isso aconteceu, mas... Não, e ele naquele teve momento personalidade, foi lá e fez. o Fluminense estava melhor na partida. O Fluminense consegue Sim. chegar ao empate. O Sim, Fluminense estava perdendo de 2-0 e consegue chegar ao empate e ali parecia até que poderia ter um resultado diferente do que foi no final do e jogo. um ponto que a gente tem que tocar também é que o psicológico dos jogadores desde da saída do técnico melhorou um pouco, porque Thiago Nunes, né? exatamente, porque como o Lucas falou, o Fluminense empatou. E eu acredito que se é uma equipe comandada pelo ex-dirigente deles, né, o líder deles, o Thiago Nunes, eu acho que deveria ter um apagão ali na equipe. Não teve, foi Botafogo totalmente ao continuou contrário. batendo. O Botafogo continua buscando, O técnico interino, o Fábio Matias, tem ido bem, né? Sim, Conseguiu tem ido bem. uma baita vitória contra o Aurora, Sim. 6-0. E aumentou Botafogo bastante classificado. a moral deles, Sim, né? com certeza. E tem se mostrado que... Será que o Botafogo tem que ficar com o técnico interino? O Luiz Castro saiu ano passado, o Caçapa veio, deu conta do recado e logo depois toda a gente sabe o que aconteceu. Agora o Fábio Matias está repetindo o processo, ainda se fala em possível treinador para o Botafogo, que seria estrangeiro, mas até agora nada. Enquanto isso, o Fábio Matias dá conta do recado, né? Sim, dá, e muito bem. Inclusive, eu achei que o trabalho deles, até o Júnior Urso, né, entrou na partida bem, jogou bem. E os atacantes também do Botafogo, mesmo ele tendo o desfalque do Luiz Henrique, e que tá machucado, vai ficar um tempo fora. Jefinho também, Do que Jefinho começou jogando também. muito. Tiquinho, que não estava nem relacionado, É. né? E também me espantou, porque é um jogador importante, mas acredito que ele esteja também poupando um pouco dos jogadores por conta do confronto na Libertadores. Que agora pega o Bragantino. Sim. É um que jogo duro, Sim. difícil para o Botafogo. O Bragantino tem vindo bem desde a última temporada e tem continuado bem nessa temporada no Campeonato Paulista. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Também O acho. Botafogo tem peças que podem ser superiores aos jogadores do Bragantino, mas acho que o coletivo do Bragantino está mais entrosado do que o do Botafogo para esse confronto que começa já E tem a amanhã saída pela do na Léo Ortiz quarta-feira, também, né? né, do Bragantino. Ele que foi o principal destaque na parte defensiva do Bragantino no último Campeonato Brasileiro. E que você... tava uma novela um pouco Exatamente. isso, né? Uma novela Dele com o Flamengo. vir e Meses não, e meses de exatamente, novela, mas agora tem um desfecho. das negociações, e ele realmente veio. O E Botafogo... agora, só uma curiosidade, o Flamengo tem os dois zagueiros do Bragantino que se destacavam, né? o Fabrício Bruno e o e o Léo Léo Ortiz. Ortiz. Exatamente. E é uma boa tática ali pro Tite também. São ótimos jogadores e que eu acho que são bem concisos. E como eles jogavam no mesmo time, acredito que eles têm um entrosamento muito bem. Mas aí Muito no Flamengo tem outro pedindo passagem, que é o Léo Pereira, vivendo o amor. Sim. Um amor tranquilo. Apaixonadíssimo. E E tá jogando muito bem e com um gol muito bonito. jogando Fez um bem golaço de fora falta, e né? dentro de campo, né? Os dois isso aí. vertentes ele tá bem. O importante já tá fazendo gol, né? É o que importa. É isso aí. E já falando em gol, o último gol do Botafogo no Clássico, né, com o Fluminense,
foi um pênalti marcado após o André, que o Diniz acabou ficando um pouco desesperado ali por conta do resultado, para buscar o resultado, e fez uma mudança e colocou o André como zagueiro. E eu, particularmente, no último episódio, inclusive, comentei sobre o André nessa posição. É muito complicado porque o Diniz Tem um vários esquema jogos- limitado agora. A saída do Nino, o Fluminense perde muito. Sim, Então, mas Ele o Flu- tenta facilitar a saída de bola do Fluminense Mas jogando... aí o problema é que o Diniz o tem André a pra trás. característica de, em momentos de derrota, ele tira os zagueiros, aposta em atacantes para buscar o resultado. sim. Isso é super válido. Sim, Só que o muito. que acontecido é que o Diniz faz isso todos os jogos. Todos os jogos. E todos os jogos Exatamente. o André precisa se recuar Sim. e Acabou tendo aquele fatídico lance que É. eu acho que ele mesmo nem queria brigar, porque ele nem reclamou, ele já só sabia aceitou. que ele estava totalmente errado. E acabou que agora o Fluminense perdeu o André pra semifinal também. Sim, exatamente. Um jogo difícil do Flamengo, do Fluminense E é um contra o Flamengo. desfalque absurdo Sim, do Fluminense. porque é um volante muito bom. Não, e é o volante titular. E Sim. ninguém vai chegar no mesmo nível, substituir o André do mesmo Não, jeito. não entendeu? vai. E também o André, que no jogo pela Recopa, né, contra a LDU, jogou muito bem e chamou muito a responsabilidade Quem pra jogou muito ele. bem essa partida também foi o Thiago Santos na Sim, zaga. Muito bem. Exatamente. Conseguiu se E reencontrar com o Diniz Sim. e foi o destaque do Foi Fluminense destaque também. John Arias, né? Aí é o Não tem o que líder. Tem falar. que falar, né? 2 gols. Exatamente, 2 título. gols de título. Mas como a gente comentava sobre o André, eu acho que agora no primeiro jogo da semifinal, o Diniz vai encontrar um pouco de problema, até com a falta dele, né? Vai colocar quem ali, quem vai suprir essa falta que ele vai fazer. E também acho que o Antônio Carlos, né, em um dos lances do gol do Botafogo, o Antônio Carlos dá uma vacilada. rebateu a bola aqui. Exatamente, e aí acabou com o Fluminense. Quem vacilou também foi a zaga do Botafogo no primeiro gol do Fluminense, né? Sim, o Foi, O Lelê. Walter não conseguiu se entender com o Gatito ali, que Exatamente. acabou O tendo o gol Gatito do quase Lelê. saiu da área pra poder tirar a bola. Não se entendeu muito bem. O Lelê só deu um tapinha, né? Sim. Empurrou a bola pro gol. E agora falando desse título da Recopa, o Fluminense exorcizou a LDU por completo ou ainda está Acho que é engasgado um com passo. 2 títulos perdidos? Acho que é um passo. Eu acho que é o primeiro passo para uma sequência de espanta-fantasmas. Assim. Acredito que o Fluminense vem com uma moral também com a torcida. Assim, não foi de se observar muito após o jogo a torcida presente no Maracanã. Você tinha um pouco os botafoguenses, né? Pouca torcida do Botafogo. E a torcida do Fluminense também não foi tão O público engajada. foi de 21 mil ali, Sim, Foi maioria dividido, né? tricolor, sim. mas... Mas Botafoguenses também já sem muita esperança. Eu acho que Pensando também também na foi vitória do isso. Vasco. É. contando com essa vitória e também guardando o dinheirinho, porque essa semana tem Libertadores aí, sim, casa cheia. Com Mais um certeza. jogo para a torcida do Botafogo dar um show, como deu no último jogo contra a Aurora, Sim. e buscar essa classificação de qualquer custo. E esquecer também aquele jogo que tiveram 1000 jogadores. 1000 pagantes, né? pagantes, Torcedores, torcedores, exatamente. Já que a gente falou sobre a vitória do Vasco, vamos mudar um pouquinho e vamos falar do Que Gigante vitória, da né? Colina. Exatamente. 4-0, jogando bem. E a Portuguesa não abaixou a guarda em momento nenhum. Achei uma excelente partida, apesar do resultado da Portuguesa, que buscou bastante, mesmo sendo anulada pela equipe do Vasco. Mas é aquilo, né? O Campeonato Carioca tem, dos grandes para os times de menor expressão, tem uma disparidade muito grande. E mesmo que o time se proponha a jogar, em momentos de oportunidade de gols, os times grandes acabam convertendo mais. Sendo bem mais letais, né? E acaba sendo que... Há de grandes chances também criadas. É E totalmente são diferente. jogadores completamente diferentes, qualidade muito diferente. O Payet Payet, jogando Verratti, muito. assim, começando a se entender bem ali no ataque, um dando assistência pro outro. Sim. Tá ficando bonito de ver esse time do Vasco jogar. Eu assumo que o Ramon Dias tem feito um excelente trabalho à frente do clube. Sim. E eu acho que tem tudo para ser um ano sem sufoco do Vasco e que o torcedor pode esperar, no mínimo, um time competitivo. Isso o time tem Sim. se mostrado que vai ser. Acredito, a gente falava, né, antes Assim, em a gente algumas espera, outras. Que é porque o Campeonato Carioca ainda não pode ser um, É um parâmetro, em relação ao Campeonato Brasileiro. Vasco ainda precisa contratar. Vasco que, inclusive, vai trazer o Cleiton Silva. Mas isso é assunto para depois. Mas o papo do Vasco tá melhor no meio de campo, isso é um ponto crucial do Ramon Dias. E principalmente da presença do Payet. Eu acho que é o diferente do time do Vasco. Ele é um cara que a torcida do Vasco não tinha há muito tempo. A presença de um grande jogador no Que meio de chama a campo. responsabilidade Exatamente. pra ele. Também de um grande treinador do lado de fora. É isso aí. Sim. Acho que o time do Foi Vasco um casamento conseguiu unir perfeito. essas duas coisas.
E como a gente falou do Tite, que tem uma ideia de um time principal, o Ramon Dias tem se encontrado cada vez mais com isso também. Sim. Se encontrou com o esquema de 3 zagueiros. Eu ia comentar sobre isso. Os 3 com os zagueiros dois se alas consolidaram bem. Isso, os dois laterais viraram alas que conseguem apoiar bem no ataque e conseguem recompor também. Não, o Piton ele apoia muito bem pela esquerda. Muito bem. Ele, até no clássico contra o Botafogo, ele consegue entrar na área, pisar na área e fazer o gol dele. Isso é extremamente importante, principalmente para a confiança do Lucas Piton, que é um jogador jovem, que veio de muitos altos e baixos do Corinthians, e agora cada vez mais ele se firma como um jogador do Vasco, como grande jogador e apoiado pela torcida. Sim, tivemos também comentários sobre ele não ter sido convocado pelo Dorival Júnior para essa lista, né? Acabou dos levando uma jogadores. pessoa de confiança dele, que é o Sim. Ayrton Lucas. Na minha visão, no momento, o Lucas Piton Tá melhor. tem se mostrado melhor do que o Ayrton Lucas. Também tenho essa visão. Mas O Ayrton Lucas também fez um belo campeonato carioca. Mas eu acho também que é confiança também, a primeira lista do eles já trabalharam Dorival, já trabalharam juntos. como aconteceu com o Rafael também, goleiro Goleiro Sim. de São Paulo. acabou Exatamente. Que indo também surpreendeu. pela confiança. Ninguém esperava e acabou Sim. acontecendo. Exatamente. E Vasco que pode perder o Michael? Parece que ele tá indo pro Vitória, tá tendo uma negociação, deve se encerrar O nos Vitória que próximos vem, dias. né, pra pra Série A. no Campeonato E parece Brasileiro. que tem tudo se encaminhado. O Maicon foi muito importante pro Vasco na última temporada. O Maicon foi titular junto com o Medel e foi bem. Mas com novos jogadores chegando, o Rojas, o João Vitor, acabou perdendo espaço. E é totalmente compreensível que para ele buscar a oportunidade de jogar mais minutos, e ele acaba procurando um novo caminho para se firmar em outro clube. E depois dessa análise, o Vasco chega na semifinal como favorito? É de valorizar muito o campeonato do Nova Iguaçu. Ou Nova Iguaçu? Eu acho que vai ser um jogo aberto. O único jogo que o Vasco perdeu na temporada, no Campeonato Carioca, foi pro Nova Iguaçu por E 2-0. que, inclusive, saiu um golaço do Nova Sim, Iguaçu. O Vasco sim. ficou na hora pro time do... Foi um jogo marcado por polêmicas também, mas o Nova Iguaçu tá muito bem essa temporada. O técnico dele, se não me engano, Carlos Vitor, o nome dele, tem conseguido montar uma tática pro time que eu acho que não vai ser um jogo 100% fácil. Eu acho que o time do e o Nova Vasco, Iguaçu que vai enfrentar na Copa do Brasil o Internacional. Goleou também, mais né? um jogo na de Copa do goleou, Brasil. 8-0 8-0. em cima do Itabuna. E eu acho que vai ser um jogo difícil. O Vasco é favorito para esse jogo, claro, com nível de investimento, nível de jogadores, mas eu acho que não vai ser um História, jogo né? fácil. Exatamente. Mas acho que não vai ser um jogo fácil. O Nova Iguaçu tem a vantagem do empate também, mas o Vasco eu acho que se classifica assim. Eu também acredito. Eu acredito que a final seja Flamengo e Vasco. Também volto por essa Eu final. também acredito que seja nisso. Flamengo e Vasco Eu também. acho que vai se desenhar dessa forma, até porque o Fluminense não tá com moral nenhuma Que isso, pra, acabou de pra ser campeão. colocar. Sim, acabou de ser campeão da Recopa, mas acho que foi o que a gente falou. Ele exorcizou ali o fantasma dele, que ele precisava, e ele ainda não virou a chave do campeonato. Acredito que eu posso estar sendo também muito Mas até na incisiva Recopa, por eu acho conta que disso. Na Recopa, grande parte do jogo, o Fluminense não mostrou um futebol convicto. O primeiro tempo não foi. As entradas no segundo tempo, acho que foi um dedo do Diniz. Uma aposta do Diniz muito boa. A entrada do Renato Augusto, Douglas Costa e do também do Marcelo mudou E o jogo completamente. 3 jogadores que foram seleção brasileira. Exatamente. São 3 jogadores E pesados e aquela que entraram história muito de que bem. os velhinhos do Fluminense, né, da conta. A temporada é longa, tá ainda no começo, mas eu acho que tem a mescla interessante de jogadores do Fluminense. E eu acho que a experiência também conta muito, até, por exemplo, num jogo de Recopa da final, Um momento decisivo, né? o decisivo e o possível pênalti, quem bateria ali na hora, quem tava no estádio, achou que fosse o Marcelo. O Marcelo, inclusive, deu entrevista depois, disse que não sabe bater pênalti e que ele só tava Sim. segurando a bola Pro pra deixar Arias. uma moral maior e intimidar o exatamente. goleiro. Mas isso é extremamente importante. Sim, é o que conta da experiência. São jogadores com experiências muito boas, de clubes muito vencedores, né? O Marcelo tem, acho que foi o 37º, 31º Ele é o título maior que ele campeão ganhou. Do maior time do mundo, que é o Maior Real time do Madrid. mundo. Isso aí. Exatamente. Então, acho que vale muito. E também para equipe que eles enfrentam, você olhar para as substituições e serem 3 jogadores da seleção, que foram seleção brasileira, acho que conta um pouco. E também tem o nível dos times do Brasil para os times do Equador também acaba pesando. Os times do Brasil são bem melhores do que os times Eu do acredito Equador. que os times da América do Sul, né, tirando o Brasil e alguns outros países, ganham muito por conta da altitude. Que é exatamente o ponto da LDU. Exatamente. Que é ali onde eles se fazem, né? Sim. 4.000 metros de altitude é absurdo de se pensar. Sim. E agora que a FIFA também autorizou alguns outros estádios que não estavam recebendo jogos a voltarem a receber. A LDU
era com a maior altitude, agora não é mais, se eu não me engano, é o Always Red da Isso aí. Bolívia. São E- 4 mil metros de altitude. Que inclusive tem neve no Inclusive no tem estádio. neve, neva no estádio. Mas é aquilo também, né? Inimaginável para o Rio de Janeiro, É aqui é América Sim, do Sul. exatamente. Mas entra naquele quesito também de Libertadores, o clube não joga no seu estádio. A gente tem que pensar também no lado do Sim, clube boliviano, claro, de poder claro. jogar com a sua torcida, de poder jogar na sua cidade, de poder estar no seu estádio. Isso é uma diferença muito grande também pro futebol sul-americano. Acredito que também tenham. Vai surpreender, né? Até por conta da altitude, alguns times que já estão acostumados a jogar lá acabarem avançando justamente por conta disso. Ou por uma decisão, o jogo de volta ser lá, e aí o time que talvez ganhou aqui não vai ter um desempenho tão bom. Então acredito que também traz um pouco mais de você olhar para o preparo físico dos seus atletas. E pode ser um ponto-chave, né? Como você Sim. mesmo comentou, um ponto-chave de uma classificação, quem sabe numa fase de grupos do clube conseguir chegar nas oitavas. Mesmo com o E um elenco clube não... que talvez não tenha oportunidade, já Exatamente. que às vezes não joga no próprio estádio, e também ter essa conexão com a torcida, que eu acho muito importante. Eu acho que são dois pontos distintos, né? A gente sempre vai olhar pro nosso lado aqui do futebol brasileiro, claro. que é muito diferente, mas é aquilo que a gente falou, né? É um continente que vai ter pontos diferentes em cada país e tem que se adequar a essas diferenças. A gente pode comentar agora, então, que a janela fecha dia 7. Temos as últimas Movimentações do acontecendo. mercado. Acredito que o Fluminense deveria aproveitar isso para tentar chamar um zagueiro, porque o Nino faz muita falta. Faz muita falta. O Flamengo acabou, né? Tá bom de jogador, Eu contratou acho todo que mundo já que quer contratou todo contratar. mundo, já tá com Cara, eu acho que com são um bom muitas elenco. competições. Fechado. São muitas competições e o Flamengo também precisa manter o seu esquema tático, né? Mas acredito que o Flamengo, com o banco que tem, consegue administrar bem. O Tite, com certeza, vai conseguir administrar muito bem todas essas competições e o desempenho de todos os Sim, atletas. ele que foi técnico da seleção brasileira, ele comentou muito sobre isso, né? Teve a lista de convocados para a seleção e ele disse que quem tiver que ser convocado vai ser convocado, ele nunca vai impedir nenhum jogador de estar na seleção Até porque brasileira. ele já esteve E do outro também lado, né? Tem agora essa polêmica que tá aí, se o Campeonato Brasileiro vai parar ou não para a Copa América. Sim. E a CBF falou que não vai parar. São 9 jogos Por durante isso a a Copa importância América. de estar sempre se reforçando para Sim. os E demais até porque campeonatos. você pode ter alguma fatídica lesão ou algum acontecimento extraordinário que acabe prejudicando, né, um time que não tem tanto banco. Não, o Flamengo vai perder o elenco todo pro Uruguai. Metade do elenco do Flamengo É. vai Varela, sair pro Varela, Arrascaeta, De La Arrascaeta, Cruz. De La Cruz, Vina. É. É uma A galera Arrascaeta forte. que deu declarações importantes, eu acho que pro torcedor flamenguista, né? Que falou que entende que a idade dele já não é tão válida para o mercado europeu e que ele prefere ficar. Isso, ele falou que primeiros times da Europa ele não tem mais espaço por conta da idade e que segunda prateleira da Europa ele prefere ficar no Flamengo, tá tudo bem. É, ele foi um cara decisivo no Flamengo E que joga muito. joga muito. Não tem o que falar da Arrascaeta. Inclusive, pra vocês, quem é o melhor jogador em atividade agora no futebol carioca? Acho que ele. Acho que tem a briga entre Arrascaeta e Paí. Eu fico com o Arrasca também. Mas Eu então, no seu acho ponto, que- Rafa, acho que o Paê vem evoluindo, vem se mostrando, principalmente neste ano. O futebol dele tem evoluído bastante no Vasco. E a identidade com a torcida, né? Cada vez mais ele Sim, a vai identidade mostrando com a pra que torcida. veio e Eu tendo essa acho que identidade. Todo jogo ele faz questão, os jogadores saem de campo, ele continua em campo, vai lá e vai perto da torcida, aplaude, tem contato, tem um carinho. E cada vez mais adaptado ao futebol E que é brasileiro muito também. mútuo também o carinho, Isso. né? Tanto do torcedor pra ele, como ele pra torcida. Eu acho muito interessante isso. Uma identificação. Ele teve Tão uma- rápida para um jogador exatamente. francês, que às vezes são Sim. jogadores mais frios. Ele não fala português ainda. Não Ele tem fala. aquela dificuldade, né? De Tem lidar um com vídeo muito engraçado que é ele no vestiário com o David, conversando e tendo que falar pro Léo Jardim, que também jogou na Sim. França. Léo Jardim traduzir para ele e o Medel gravando sem entender nada, começando a rir. Então acho que o ambiente do Vasco tá bom, o Payet tá se adaptando cada vez mais. E eu acho que tá na briga aí. Payet, Arrascaeta, quem são os melhores jogadores do futebol carioca
Tem o John Arias aí tentando cavar um lugar nessa briga. O Arias que tem mas- sido bem decisivo pro Fluminense, né? E que agora recebeu um aumento salarial, até porque Ele senão- merece. ele merece Não, ele veio por um muito. preço. Ele veio muito barato pro Fluminense. Sim, e também foi um achado do Fluminense. Foi um achado. Eu me lembro que no período que o técnico era o Abel Braga, ele era banco do Fluminense Sim. com o Abel Braga. Então ele consegue dar essa volta por cima e consegue firmar na titularidade do Fluminense e nunca mais saiu. E o carinho também que a torcida O tem com carinho ele. Dele, a adaptação com o Cano, os dois ali se entendendo Sim. muito bem dentro de campo e também fora dele, pelo que parece. Eu acho que também ele fica sempre fora das discussões se é ou não um dos melhores de atividade no Brasil. Eu acho que tem Ele que... tá ali na ali no fila, espaço, mas eu ele tem- ainda eu puxo um pouquinho pro Arrascaeta. Acho que ele é extremamente liso, assim. Não Regularidade, tem- né? Sim. Acho que como o Flamengo precisa dele, quase em todas as vezes Ele ele faz respondeu gol, ele tudo. marca, quando ele tem que fazer uma falta, ele faz uma falta sem tomar um cartão vermelho ou uma punição maior. Então eu acredito que ele esteja caminhando para assim, para encerrar a carreira dele no Flamengo, né? Porque eu acredito, não consigo enxergar o Arrascaeta em outro time. No Brasil, eu acho que não tem essa possibilidade mais. Talvez, se ele fosse pro mercado... Da Arábia. É isso, por ali, nos Estados Unidos, talvez mais pro fim da carreira. Talvez mas- jogar com o Jorge Jesus novamente, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Com o Neymar? É, Sim. olha lá o que tem 28 vitórias seguidas, né? Muita Sim. vitória, não perde há meses. Tá a 9 pontos, se eu não me engano, na frente do segundo líder, do segundo colocado. Então, Também é um futebol, mas assim, talvez, será que ele vai se adaptar? Também tem isso, a adaptação no Brasil foi muito E já boa. teve sondagens antes, ele já negou também, nunca foi. Eu acho que vai ter um longo tempo ainda com o Flamengo. O time do Arrascaeta, que de tímido não tem nada, né? Essa é a verdade. Ele que ficou muito marcado, né, por esse depoimento do Abel também no Flamengo, que ele destruía todo mundo nos treinos, mas que o titular era o Diego porque ele era tímido. E que muitos falavam que ele não ia vir pro Flamengo e não ia se destacar por causa da personalidade dele, que ele mostrou ser totalmente ao contrário. Sim, É a cara do exatamente. carioca, o Uruguai carioca ali, se adaptando cada vez mais ao Rio de Janeiro e ao Flamengo, né? Exatamente. E já que falamos de Rio de Janeiro, vamos fazer um paralelo aí que a gente comentou sobre a Copa do Brasil e alguns times pequenos do Rio, né, como o Olaria, que acabou não se classificando, perdendo de 1-0 para São São Bernardo. Bernardo. E o Volta Redonda que também ficou fora, tinha vantagem do empate por jogar fora de casa, mas também Mas caiu também não fora. conseguiu se classificar. Exatamente. E o jogo do Olaria que ele levou um golzinho ali no finalzinho, quase pênalti. Ele acabou caindo. Acredito que sobe um pouco a moral de um clube de bairro, né? Ele é de um bairro aqui da Zona Norte do Rio. Acredito que subiu um pouco a moral, mas ainda temos alguns confrontos pela frente. Exatamente. E agora, a Copa do Brasil, temos nesse momento 3, depois entram mais 3 cariocas, né? O Vasco agora pega o Água Santa de São Paulo, a Portuguesa da Ilha conseguiu se classificar, agora pega o Cuiabá Cuiabá. e o... Quem pega o Inter, que eu esqueci? O Nova Iguaçu. Nova Nova Iguaçu Iguaçu. pega o Inter. São 2 jogos difíceis para a Portuguesa e para o Inter. Para o Nova Iguaçu, que vão pegar time de Série A. Mas é isso aí, a zebra sempre rola na Copa do Sim, Brasil. Exatamente. então Coisas pode surpreendentes acontecer. podem acontecer. O Cruzeiro já tá fora. E o Curitiba Corinthians também, que caiu. não teve um bom campeonato paulista, que também não tá indo na As zebras melhor sempre fase. aparecem. Vai que aparece com um carioca também. Exatamente, a gente tem que deixar em aberto. É isso, eu acho que fechamos os comentários sobre a rodada. Sim. Acho que sim, agora a expectativa para a semifinal, ver o que vai Semifinais, acontecer. Exatamente. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima. Segue muito a gente, dá muito like e a gente te espera na próxima semana. Tchau, E tchau. claro, deixa seu palpite aí nos comentários. Quem vai para a semifinal, quem vai ser campeão, o que você tá achando disso aí? Até a próxima, hein? Tchau, Valeu, tchau. tchau.